Oi, eu sou a Ana, esse é o Plataforma Experimental e hoje eu vim bater um papo com o Paulo Maeda, meu amigo do teatro, sobre timidez, enfim, várias coisas. E meu, tava tímido de vir? Ainda um pouco. Um pouco? Por Um quê? pouco. Sempre é um trabalho de exposição, né? Total. Sabe do que eu tava pensando disso? Tipo, de que tem tudo a ver com aquela sua experiência pra Argentina. Não foi na Argentina? Eu fui para o Uruguai, fui para Argentina, Tudo andando, sozinho. sozinha, de caronex. Eu já tinha feito isso muitos anos antes, né? É? Eu fiz em 2016. 2016 não, 2006. E aí você foi pra onde? Eu fui até o Chuí. E aí depois você passou, agora você Dessa foi vez eu pra... atravessei. Você atravessou o Chuí, foi uma... Porque quando eu fui para o Chuí pela primeira vez, eu pensei, tinha uma grande avenida, um monte de bombeiro, e era o Uruguai. Era uma avenida, você atravessava a avenida, você estava no Uruguai. Aí eu falei, bom, se eu continuar agora, eu nunca mais eu volto. Eu voltei. E dessa vez eu decidi atravessar a fronteira e seguir. E como que foi? Foram duas experiências com muitas similaridades e muitas diferenças, assim. Diferenças por culturas diferentes, por uma outra naturalidade, uma outra motivação para viajar também, sabe? Em 2006 eu tinha uma motivação muito aventureira, digamos. Mas todo Natal eu passava com minha mãe, todo final de ano eu passava com meu pai. Tinha uma regra, até os 18 anos, assim. Aí quando eu completei 19, eu falei, não, eu não vou mais passar nem o Natal com minha mãe, nem o final de ano com meu pai. Tô cansado dessa divisão, eu vou sair. Vou viajar. Alcancei a maioridade. E aí eu fui, peguei um busão até Curitiba, pago, tinha 300 contos no bolso, e de Curitiba eu peguei a estrada. Caramba. E fui andando. Aí peguei carona com trator, trem, caminhoneiro, polícia rodoviária que me parava na estrada pra pegar meu RG, ver o que eu tô fazendo ali, ver se eu era fichado ou não. Sim. E aí eu fui indo, era bem mais... Eu tinha um livro que eu era apaixonado, que Qual? se chama Na Natureza Selvagem, Que virou filme. que virou filme depois. E também dá crise em todo mundo, que é ótimo. Exato. Mas é que eu tenho uma relação muito forte com esse autor. Eu só li 2 livros dele, o John Sim. Krakauer. Tem o No Ar Rarefeito, foi um dos primeiros livros adultos que eu li, enquanto eu me conheço por adulto, assim, que fala de uma expedição dele até o Everest. Ele lançou logo na sequência esse Na Natureza Selvagem, que ele faz a pesquisa da vida desse menino, né, que foi encontrado morto no Alasca e tudo mais. Como o Alasca estava muito longe, Exato! Ele falou, vou só até o Chuí, começar pequenininho aqui. Vamos pouco. Daqui a alguns anos, quem sabe, o Alasca. Né? Mas é que ele tem uma coisa também muito forte de querer viver na natureza. Eu não tenho isso. Sim, nem eu. De querer viver no mato, colhendo coisas. Eu tenho mais... Antes dele chegar no Alasca, ele tem a passagem dele por pelos Estados Unidos, assim, né? E eu sempre tive essa coisa de curiosidade de conhecer os lugares, conhecer as pessoas. Então é isso que me move mais. Eu penso, bom, eu não sei se quando eu vou ter dinheiro para ser um turista. Mesmo sem grana, eu vou contar com a bondade humana, sabe? E existe. Que foi o que ele fez, assim. Sim. E existe. As pessoas dão carona, as pessoas ajudam, as pessoas deixam eu entrar na casa delas e comer uma refeição, fazer uma refeição ou tomar um banho num dia que eu tô fedendo de 3 dias andando. Sim. As pessoas... Eu não tive... Nenhuma das viagens que eu fiz eu tive problemas. De tipo, eu corri risco de ser assaltado ou fui assaltado. Não aconteceu isso. Claro, existe uma questão da nossa sociedade muito forte, que eu sou homem. Total. É diferente, né? Infelizmente. Não, total. Quando eu assisti esse filme, eu entrei numa crise, aí eu fiquei rebelde, raspei minha cabeça, que foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Total? Total. Oh. Virei uma demônia, feia, feito cão.
Eu nunca fiquei tão feia na minha vida. Porque eu vi um monte de gente de cabeça raspada, eu achei que eu ia ficar muito linda. Mas não. Não funcionou. Não funcionou pra mim. E aí eu passei vários produtinhos pra crescer meu cabelo muito rápido, enfim. Cresceu? Cresceu. Opa, em 3 anos. Mas cresceu, entendeu? Raspar foi em 10 minutos. Mas enfim. Mas esse filme é muito forte. Quando eu voltei da viagem, nessa primeira viagem, eu tive que raspar também, mas por causa do piolho mesmo. Ah, de um outro motivo. Exato, né? Uma radicalidade, porque eu dormia em rodoviária, coisa assim. Por exemplo, do turismo normal, assim, o que você acha que você viu a mais? Que talvez se você fosse um turista que tivesse uma passagem certinha, não sei o que. Eu nunca me senti um turista nesse lugar de... vou visitar Curitiba, vou visitar Santa Catarina, Florianópolis e vou ver os cartões postais da cidade. É engraçado, porque não era isso que me movia. O que me movia mais era a estrada, sabe? O caminhar. E agora, revendo as coisas, eu acho que é um caminho interno também, sabe? É menos pelo, vou conhecer a ponte de Florianópolis. Não era isso. Ou nem mesmo adorava conhecer as pessoas, fazer amizades, mas como eu era muito tímido, eu tinha esse meu tempo, né? E nem todas as pessoas estão abertas por um tempo específico. Sim. Mas eu acho que era mais o que virou essa segunda caminhada que eu fui pra Argentina, pro Uruguai, que é uma espécie de meditação até, sabe? Pessoal, andar na estrada e ter esse tempo para refletir e se distanciar de tudo. Sim. Poder ficar longe das coisas para poder enxergá-las melhor. Acho que é isso, uma boa reflexão. Sim. Você fala de meditação, eu lembro de quando você me contou que você foi pra Argentina e aí você ficou meditando por 10 dias. 10 dias. 10 dias. Em silêncio. Se chama Dama. Tem vários lugares no mundo, assim. Lá na Argentina tem, perto de Buenos Aires, tem um lugar chamado Dama Sucada, que era uma cidadezinha do interior. E é isso, são 10 dias, eles te dão comida, estadia e o método de meditação, né, uma técnica específica, e a gente medita 12 horas por dia. É enlouquecedor. Eu imagino. Os primeiros 3 dias eu queria sair correndo, queria fugir, queria sair gritando. Eu ficava inventando coisas na minha cabeça. Aconteceu alguma coisa com minha avó. Eu preciso voltar pro Brasil porque aconteceu alguma coisa com minha avó. Eu preciso ir embora daqui de algum jeito. Eu inventava mentiras pra mim mesmo. Pra poder sumir. Como justificativa de que eu não podia ficar lá. Mas depois do 4º dia as coisas começaram a melhorar. Mas foi tenso. Eu imagino. Eu não consigo ficar em silêncio nem um minuto. Eu falo sozinha, imagina, num lugar que ninguém fala comigo. Mas o silêncio não foi problema pra mim. O silêncio, né, o falar. Vou falar. O problema foi o silêncio interno. Alcançar o silêncio que a mente não para, sabe? Você alcançou? Em alguns momentos. Não em todos. Era muito difícil. Mas pro final, mais vezes. Mas aqui, às vezes, eu não consigo fazer meditação. Aliás, consigo daquele meu jeito específico que eu te disse, que eu coloco um fone com música, fico quieta respirando por 5 minutos. Mas eu acho que tem uma parada do silêncio, que é esse silêncio interno que você falou, que às vezes é muito difícil lidar com esse silêncio interno. Que às vezes ele é um eco eterno, assim. Sabe? Mas é um exercício diário. Tanto é que eu voltei e eu tentei manter a meditação, mas está cada vez mais difícil. Eu meditava 2 horas por dia quando eu voltei. Caralho. Ainda era bom. Mas aí foi a cidade, o urbano, as coisas, trabalho, as coisas vão... E aí vai diminuindo. Hoje eu tô penando para conseguir 30 minutos por dia. Porque é difícil. Eu te acho muito corajosa. Acho que eu não conseguiria ficar um dia. Porque é muito... Também eu acho que tem um lance de se descobrir muito internamente que tem que estar preparado para isso, sabe? Porque você só ouve a sua própria voz. Ou as suas
lembranças, ou o que você é, ou o que não sei o quê. E aí eu acho que precisa talvez de uma maturidade pra lidar com isso. Você acha que você não tá madura ainda? Ah, eu acho que não, acho que eu tô de boa. Acho que eu prefiro o barulho do trânsito pra não ouvir um pouco do meu barulho, sabe? É um exercício. É um exercício. É fácil idealizar quem a gente é, saca? Difícil conviver com o que realmente é dessa matéria, dessa essência. Sim. E eu acho que meditação tem muito disso. Por isso que eu ouço uma música e medito 5 minutos do meu jeito especialíssimo. É que a gente tem muitas falhas, Total. né? E aí quando a gente para só se ouvir, a gente começa a destrinchar as falhas da nossa história, ou ainda do nosso presente, sabe? Mel, e como que é a fragilidade pra você? Particularmente, eu me vejo extremamente frágil. Mas isso como uma coisa extremamente positiva também. É bom ser frágil, sabe? Eu vejo como uma qualidade a fragilidade, de certa maneira. Se os homens reconhecessem a fragilidade deles, talvez as coisas seriam melhores, sabe? A fragilidade eu digo como qualidade no sentido de que reconhecer que você é humano, que você é falho, que você quebra às vezes, sabe? E que ok quebrar. Porque quando a gente quebra, a gente é obrigado a se reconstruir. E isso é maravilhoso. A cada vez que eu me reconstruo, eu sinto uma maturidade, assim, eu sinto um crescimento, eu sinto uma melhora enquanto ser humano mesmo, sabe? É bom. Essa fragilidade é algo, eu acho que até pelo como o mundo te cria, é algo a ser conquistado, porque é muito mais fácil você ficar duro, virar uma pedra e tratar todas as coisas com brutalidade, saca? Do que realmente se abrir pra algo, seja pra uma pessoa, seja pra qualquer coisa, tipo um filme que você esteja assistindo e que vai te atravessar de alguma maneira. Mas eu percebo às vezes, né, que às vezes a gente precisa, e eu estou aprendendo isso, ainda é um aprendizado. Às vezes a gente precisa se colocar mais violentamente, a gente precisa. Porque senão aquilo vira um inferno dentro, assim, sabe? Sim. Precisa, não é agir impulsionado pela violência, não é agir de qualquer maneira, mas as coisas precisam ir para fora, ser exteriores às vezes. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando. E isso é muito, aí, ó, falando de fragilidade, é uma coisa muito particular, que é, tem um lugar que eu sempre evitei discussões, brigas, guerras, conflitos. E eu sei o quanto isso afetou muito, me afeta muito no lugar de que às vezes eu não me coloco, porque eu não quero ser mal visto, porque eu quero continuar num ambiente de paz e tranquilidade com todos e ficar bem, e às vezes isso me causa ranços pessoais, porque eu não estou agindo verdadeiramente comigo. Saca? Sim. É bem complexo isso, porque... E eu estou aprendendo ainda não tá resolvido. Porque eu preciso me colocar. Você fala, não, é assim essa bagaça. Quero que seja assim. Ponto. E para não causar conflito, eu prefiro, às vezes, não me colocar dessa maneira. E é importante, mesmo que isso cause conflitos, porque são necessários conflitos na vida. E falou de fragilidade, que é praticamente uma fragilidade falar, né? É. Se colocar. É uma fragilidade que eu nunca tinha pensado. Saca? De se expor. É.
Sim, liga a outra, mas... Então, mas eu acho que tá em outro lugar ainda a fragilidade, porque você pode se expor de diversas maneiras que não seja você. Eu acho que é diferente essa fragilidade que você fala, sabe? Desse se expor. Você pode se expor como um cara XYZ, entendeu? É fingimento. É. Não é real. Sim, total. Mas eu acho que pra tudo meio que na vida, né? Esse negócio de se expor. Você escolhe a maneira que você se expõe em determinados ambientes, com determinadas pessoas. E, enfim. Sim. Tem um texto do Bom Dia, lá, Rosa Bom Dia, que ele fala muito do lugar do que a gente quer muito impor, a gente quer muito opor, a gente quer muito pôr, mas a gente pouco se expõe. A gente se coloca de tal jeito, a gente impõe tais coisas, a gente... Sim. Né? Mas expor porque demonstra fragilidade, porque demonstra fraqueza. Se eu me expor, eu vou estar me enfraquecendo diante do mundo. Mas eu acho que em alguns ambientes de algumas pessoas é necessário, sabe? Total, a gente precisa. Mas eu acho que até nas relações cotidianas, saca? Do tipo assim, acho que não dá pra gente. É porque teve uma época que eu pensei, não, eu tenho que me expor, eu tenho que ter essa fragilidade, né? Depois de um tempo que eu fui muito dura. E aí eu vi que não, que pra algumas pessoas dá pra você se expor e pra outras não. Em algum ambiente dá pra você se expor e outros não. Porque numa dessas você se acaba se machucando de um jeito meio complicado também. Acho que a gente tem que ir buscando equilíbrios. É tal da meditação. Vai entendendo cada pessoa, cada coisa, cada relação que você tem. Tem coisas que você já sofreu uma vez, né? Você já levou uma porrada, aí você fala, aprende. Tem pessoas que não aprendem, mas tem pessoas que aprendem, ok, não vou levar uma segunda, não vou levar uma terceira. Total. Porque pode ser uma porrada de um jeito que pode te destruir, porque quando você se expõe e você mostra as suas fragilidades, as suas fraquezas, e aí você leva uma porrada, isso pode ter um efeito devastador. Porque eu também acho que tem meio que um culto à fragilidade, sabe? Tipo, você tem que se mostrar, você tem que ser não sei o que, você tem que ser não sei o que lá, você tem que... Nanana. E às vezes não, saca? Tipo, às vezes aqui nesse ambiente que é bruto por si só, vamos supor, eu não vou me mostrar e tá tudo certo. Sim. Ou você tem que é um problema, né? Essa cobrança. Você tem que ser frágil, você tem que ser duro, você tem que... Sim. Obrigada. Amei conversar com você. E é isso. Gratidão. Obrigada. Até a próxima. Vamos marcar uma breja. Que pode. Você cortar tudo. Pode. É isso. Até semana que vem. Se inscreve, compartilha, curte e até!